Carregando. Beleza. Então, primeiro, para começar, né? Boa tarde. Queria muito agradecer a presença de todos aqui, né? O nosso último dia juntos, mas foi uma semana muito especial para quem conseguiu participar dos 5 dias. Agradecer a presença de todo mundo. E hoje, então, a gente vai estar com a presença da Gabriele, que a gente chama de Gabi, dando aí prosseguimento com os nossos conteúdos, falando sobre vida universitária. E, enfim, a Gabi também é membro do Minerva. E, enfim, Gabi, agora a palavra é sua. Vou ficar quietinha aqui. Valeu, Larissa. Primeiro eu queria saber se está tudo certo com o áudio, com a imagem, se vocês me veem, se está tudo certinho. Até falei para a Lari que está tendo obra aqui, então se tiver algum problema com a conexão também é só vocês avisarem que a gente tenta dar um jeito aqui. Então, hoje a apresentação, como a Lari falou, é sobre vida universitária além da sala de aula. E antes de começar a falar sobre o conteúdo, um pouquinho sobre mim, também queria reforçar e agradecer a presença de vocês nesse último dia. E sobre mim um pouquinho, eu faço ciência da computação na UFRJ, eu sou membro da Minerva Digitais, eu estou há pouco tempo, mas já estou aprendendo bastante lá. Hoje eu trabalho como desenvolvedora back-end e eu gosto muito de eventos e música. E evento, como eu digo, é não só participando, mas também organizando e participando com conteúdo. E aqui embaixo eu deixei algumas redes sociais, no último slide eu vou mostrar de novo, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, mandar um e-mail e qualquer outra sugestão, a gente está sempre aberto. Então, qual é o roteiro? O que a gente vai ver hoje? Primeiro, eu queria falar um pouquinho do contexto, do porquê que eu quis trazer esse tema, da onde que vem a motivação por trás. Falar em si do tema, que é o aprendizado que não está só na sala de aula. Vou falar um pouquinho da minha realidade pessoal, da minha jornada, de onde que eu vim, a trajetória mesmo que eu tracei ao longo da minha vida universitária. Algumas dicas que eu fui passando e fui vivenciando aí, errando, aprendendo, que eu queria compartilhar. E no final a gente vai abrir para a sessão de bate-papo, que essa é a parte, na verdade, mais importante, para eu não ficar aqui falando o tempo todo. E aí, nesse último ponto, eu gostaria, inclusive, de pedir, se vocês quiserem abrir o microfone, abrir a câmera e falar. Eu acho que é legal também essa contribuição por voz e vídeo também, mas se vocês não se sentirem confortáveis, também vocês podem mandar no chat, que a gente vai respondendo. Então, qual é a motivação do tema, né? O contexto por trás. E aí, quem nunca falou uma dessas frases que estão aí na tela, né? De falar, caramba, minha faculdade é muito teórica, eu não gosto da matéria, eu não aprendo por causa do professor, podia ter aula mais prática. Então, todos esses pontos aí, ou se alguém nunca falou, alguém pensou, ouviu alguém falando, isso porque normalmente a gente culpa muito a metodologia de ensino, o professor, a matéria, a gente acaba não olhando muito para a gente, no sentido de olhar que a gente também pode aprender de outras formas, que não seja só o método tradicional, né, que é o professor passando o conteúdo na sala de aula, você aprendendo e assimilando tudo ali no só local. E aí eu até coloquei do lado uma foto de uma grade, né, que a gente está acostumado a entre na faculdade, tem ali o primeiro período, no caso essa grade aqui é do curso de Ciência da Computação da UFRJ, né, que são 9 períodos, e às vezes a gente fica muito focado, não, tem esses 9 períodos, eu faço essas matérias, pronto, acabou, me formei, sou cientista da computação. E aí a motivação por trás do tema é ver que, na verdade, não é só isso, não é só você assistir a aula que você realmente vai ser um profissional completo e um ser humano também para atuar direto no mercado. Então, na verdade, falando um pouquinho já de mim nessa parte, eu iniciei minha graduação já passando pelo mercado. Então, eu comecei a faculdade um pouco mais velha do que a maioria, que eu já tinha feito 2 estágios em 2 empresas diferentes e jovem aprendiz. Então, quando eu comecei a graduação, eu comecei com uma cabeça um pouco diferente, porque por já ter vivido essa experiência de mercado, né? Então, eu queria falar e compartilhar um pouco do quanto isso me ajudou, assim, inclusive com as matérias, porque não é só na teoria que a gente vai, de fato, aprender e assimilar o que a gente está aprendendo ali na sala de aula. Então, a parte aqui de conteúdo expositivo é diferente de conteúdo ativo, até resgatando um ponto que o Danilo falou até um pouco de ontem, né, de conteúdo passivo e conteúdo ativo. Normalmente, quando a gente está só na sala de aula, a gente vê muito conteúdo passivo, a gente não, de fato, está exercitando ali, tudo bem, a gente pode até fazer um exercício, mas a gente, às vezes, não vê na vivência e na prática como aquilo ali é aplicado, fica tudo muito na teoria, no mundo das ideias, e daí a importância da gente expandir um pouco a nossa visão para não ficar tudo preso numa só caixinha, e ver quais são as iniciativas que você pode participar também para colocar sempre em prática o que você vem aprendendo. E aí, além de colocar em prática, você também consegue linkar conteúdos que você já viu, não só da sala de aula, mas toda a sua vivência como pessoa, as vivências que você tem em casa, coisas que você aprende com seus familiares, com amigos. Você vai acabando criando links conforme você vai colocando isso em prática, não só ensinando para alguém, mas às vezes também
participando de projetos e coisas mais práticas. E com isso, você realmente vai conseguir certificar se você entendeu e aprendeu algo. Porque às vezes a gente acaba fazendo uma prova, a gente passa na prova, mas aí passa, sei lá, uma semana, você já não lembra mais nada que você aprendeu. E aí a gente fica se perguntando, caramba, mas eu tirei até uma nota boa, por que eu esqueci? E às vezes a gente está só no automático ali fazendo as coisas, e em certo momento você realmente esquece porque você não está ali colocando em prática o que você aprendeu. Então é um conteúdo que até não é muito ativo em você. E a parte também do network, né, que a gente chama, que é o contato. Então, conforme você vai participando de iniciativas, você vai expandindo muito o seu círculo de contatos e pessoas que podem, inclusive, te direcionar para uma oportunidade legal. Aqui eu falo não só de emprego, mas também de projetos que você possa participar, de contatos interessantes e de coisas que você pode aprender ao longo da jornada. E aí, esse último ponto eu coloquei meio que entre aspas, né, que é se vender para o mercado, que eu não gosto muito desse termo se vender, mas ainda é muito utilizado, que é no sentido de você ser visto. Porque quando você vai participando dessas iniciativas, inclusive é um diferencial quando você está fazendo um processo seletivo. Por mais que você não tenha tido uma outra experiência de trabalho, porque hoje a gente vê que até alguns estágios pedem experiência, né, o que não faz sentido nenhum, mas enfim, só um parênteses, mas só de você participar de alguns projetos, seja eles na faculdade, um projeto de extensão, alguma coisa do tipo, você acaba se colocando numa posição um pouco mais de destaque, porque você já teve algumas experiências que acabam contando com vários pontos positivos quando você está ali fazendo uma entrevista. E aí a parte que eu acho muito importante é que, às vezes, eu não sei se tem alguém aqui que está iniciando agora primeiros períodos da faculdade, ou primeiro período, ou nem iniciou a faculdade, mas às vezes a gente acaba esquecendo de aproveitar o ambiente ao nosso redor, não ficar preso só a assistir o conteúdo, assistir a aula. Então é importante a gente, primeiro, saber quais são as iniciativas que existem na faculdade, né, fazer um mapeamento. Hoje, para quem estuda na UFRJ, a gente sempre vive recebendo e-mails pelo SIGA, tem também alguns canais no Telegram, grupos da faculdade que fica sempre postando algumas coisas. Então é legal a gente saber o que existe dentro da faculdade, porque já que é o lugar que a gente está inserido, a gente tem que procurar saber quais são essas iniciativas que a gente possa, de alguma forma, fazer parte. Tem uma outra parte também que é relacionada a mais quem gosta de ensinar, que é a parte de monitoria. Inclusive, eu cheguei a dar monitoria e é muito legal para quem quer realmente, não só necessariamente quem gosta de ensinar, eu acho que é uma experiência válida para todo mundo, porque você acaba se colocando em risco em a prova, realmente, se você sabe aquele conteúdo ou não. E mesmo se você não tem muita certeza, se você sabe ou não uma determinada matéria, é muito bom porque você acaba aprendendo também com os alunos, né? Porque você tem que estudar um pouco mais, e mesmo quando te pergunta alguma coisa que você não sabe, você fica com aquele questionamento e acaba te criando um estímulo de aprender sempre mais sobre o assunto. E é bem legal. Também voltado para projetos, é sempre bom a gente ter contato com o professor. E aí, não só falando sobre a matéria em si, mas, na verdade, os professores gostam muito quando a gente vai lá e para ele no final da aula, perguntar de projetos que eles participam. Muitos professores, inclusive, eles são orientadores de projetos de iniciação científica e tem alguns projetos por fora também que eles podem te indicar. Eu cheguei a fazer uma IC, e uma da IC que eu fiz foi através de um contato de um professor que me indicou. Então, na verdade, eu era uma aluna muito chata na aula dele, porque eu parava a aula o tempo todo para ficar perguntando, falando que eu não tinha entendido, aí no final da aula eu falava de novo que eu não tinha entendido, ele me explicava. E aí foi mais, acho que, não sei o que ele viu, um esforço talvez, e aí ele indicou para fazer esse processo aí, para fazer essa vaga de IC. Então, às vezes, assim, é legal a gente se mostrar ativo na aula, porque os professores acabam vendo quem são esses alunos que podem, de alguma forma, se interessar pelos projetos que eles estão atuando. Outro ponto também é conversar com os próprios alunos, né? Tem muitos alunos que participam de iniciação e de atividades e já são bem ativos, não só em frente de participar de monitoria, de iniciação, de projeto, mas tem muito aluno que participa, por exemplo, de corpo acadêmico e outras iniciativas que são bem legais saber. Então, mesmo que você necessariamente não possa fazer parte de todas essas iniciativas, é legal trocar uma ideia para saber como é que é, porque é muito bom quando a gente começa a aprender pela experiência dos outros, até para ter um pouco de noção. Então, uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, por exemplo, é como é que funciona uma maratona, né? A maratona, não sei se é maratona, o nome é... Eu esqueci agora, é tipo as Olimpíadas que tem, né, de computação e tal. E conversar com os alunos como é que funciona essas provas, como é que funciona a preparação.
Isso é legal também saber, porque se você tem um certo interesse e não pode participar, é legal você ter essa vivência ouvindo da boca da pessoa que participa, né? E é muito legal essa troca. E por último, a parte de processo seletivo de iniciativa e atividade de extensão, isso abre bastante, no SIGA também a gente consegue receber bastante, mas é bom a gente, fazendo um mapeamento inicial das iniciativas que tem na faculdade, você consegue, inclusive, saber quais são as redes sociais para, de repente, seguir e ficar ali de olho nas coisas que acontecem. Então, ficar de olho no e-mail, né? Agora eu estou repetindo o que eu já tinha falado antes, mas é importante. Importante também ser participativa das iniciativas que tem na faculdade, por exemplo, a Semana da Computação, mas trazendo para o nosso lado, porque, primeiro, é uma semana que é muito legal, recheada de conteúdo, e dá um trabalho enorme para organizar. Assim, eu nunca participei como staff, organizando e tudo mais, mas já participei de outros eventos sendo organizados por fora, e eu sei que organizar um dia de evento dá muito trabalho, então imagine uma semana. Então, dá valor também a quantos alunos eles dão do seu tempo para poder organizar e fazer a coisa acontecer, não só na parte de organização, mas na parte de conteúdo, em toda a grade, na parte de interação com as empresas também. Então, é muito legal a gente ser participativo desses eventos que acontecem. Primeiro, assim, ver quais são as iniciativas que são do seu próprio curso, que é sempre bom a gente aparecer, dar valor, e normalmente são essas iniciativas que a gente consegue também, agora não mais, né, presencial, a gente não consegue mais aquela folga das disciplinas, mas a gente consegue justamente para a gente conseguir participar desses eventos. Então, não só a Semana da Computação, mas tem Semana da Engenharia, tem outras semanas de outras iniciativas que também são legais você ficar atento para saber quando que vai acontecer. Não olhar também para o seu ambiente de atuação, né? Então, por exemplo, eu faço ciência da computação, eu só vou procurar coisas de ciência da computação. Não necessariamente, assim, às vezes é bom você até procurar uma coisa que não é exatamente da área, porque você começa a linkar como é que a sua área pode ajudar aquele projeto. Eu vou dar um exemplo mais para o meu lado, eu participei de uma organização social, que é a Enactus, da FRJ, que é da Poli, ali no CT, e lá a gente fazia projetos em comunidades. Então eu ia ali para uma comunidade do Caju, que fica na Avenida Brasil, para quem não conhece, a gente fazia um projeto voltado para repelente natural com base de plantas, de citronela. E aí a gente ficava, não era nada de tecnologia, mas algumas coisas me faziam pensar de, caramba, como que tecnologia pode ajudar nesse cenário, sabe? Então me fazia pensar um pouco mais fora da minha realidade. E outro ponto também, ter contatos com realidade diferente, né? Realidade diferente da minha, de ter contato com uma comunidade, isso também acaba ajudando muito no meu lado pessoal. Então, eu aprendi muito sobre questão de empatia, sobre realidades diferentes, sobre ouvir mais e ter mais esse senso de atenção, coisa que antes eu era muito apressada, eu queria ver tudo rápido, às vezes eu não tinha muita paciência em alguns momentos. E aí, conforme eu fui participando desses outros projetos, que não necessariamente em tecnologia, isso me fez crescer muito mais, até em questão de exposição, né? Um tempo atrás eu não queria nem câmera, eu não queria nada me filmando, eu queria ficar meio que na minha toquinha. E conforme eu fui participando desses eventos, conforme eu fui ajudando com organização, com conteúdo, eu comecei a ver outras habilidades em mim que antes eu nem enxergava. Inclusive, para melhorar também esses pontos de comunicação, esses pontos de atenção. E é bom a gente participar de coisas que não sejam necessariamente ligadas à sua graduação. E, por último, não menos importante, é buscar realmente aprender e entender o que você está fazendo. Então, às vezes, a gente vê tanta iniciativa legal que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo, você não está se doando para aquilo de fato. Então, é bom você separar algumas coisas que realmente são do seu interesse e buscar sugar, né? Sugar no bom sentido, mas no sentido de aprender e realmente entender o que você está fazendo, se doar por completo, saber ouvir, saber anotar, saber realmente estar aprofundado daquilo. Antes eu mostrei um pouquinho do ambiente acadêmico, né? Mas também é legal ver ambientes externos. Então, tem muita coisa que acontece que são iniciativas de próprias comunidades, por exemplo, que, como eu mencionei, eu acabei participando bastante, mas mais voltado para a tecnologia. Então, tem comunidades que são específicas, inclusive para mulheres, tem outras que são abertas, tem comunidades específicas de algumas linguagens de programação, de algumas tecnologias específicas. Aqui eu estou sendo até um pouco enviesada a computação, não sei se tem alguém de outro curso aí, mas é
é legal você ficar atento também em coisas que acontecem fora do corpo acadêmico. E às vezes isso acontece até voltado diretamente para uma empresa, organizando alguma iniciativa para fora. E um outro ponto também que eu acho bem importante é sempre tentar compartilhar o que você aprendeu. E se você não tem esse espaço na própria universidade, né? Por exemplo, a monitoria é um bom espaço para você compartilhar o que aprendeu, porque você está o tempo todo ali tendo que tirar a dúvida dos alunos, ou às vezes se o professor chegar um pouco atrasado, você ainda tem a chance de explicar um pouco da matéria. No ambiente externo, você às vezes tem a possibilidade de contribuir com uma palestra, ou contribuir ajudando numa oficina, por exemplo, escrevendo para um blog, por que não? E até fazendo uma coisa pessoal sua, sabe? De criar uma publicação falando o que você aprendeu, criar um videozinho ou fazer um tutorial. Isso são formas também de você estar sempre colocando à prova e realmente vendo se você entendeu e aprendeu aquele conteúdo. Eu falo um pouquinho rápido, mas se não tiver ficado claro alguma parte dessa, a gente pode voltar no final. Mas agora eu queria falar um pouquinho da minha realidade pessoal, né, o contexto. Algumas coisas eu já falei, né, então eu já participei de monitoria, na Actis Iniciação Científica, estágio, trabalho, e eu Minervas, e aí é muita coisa ao mesmo tempo, tem coisas, assim, estágio, eu passei, acho que eu fiz uns 4 estágios na minha vida, sei lá, fiz um monte de estágio. E aí, nossa, era uma loucura, assim, aprendi muito, e as pessoas ficam assim, às vezes, pensando, caramba, como é que você consegue lidar com tudo isso? Assim, na verdade, eu não consigo lidar com tudo isso. Acho que eu sou igual esse gif aí, tipo, no final do dia eu tô caindo, morta no chão, não consigo mais fazer mais nada. E aí, eu acabei me atrapalhando, assim, em alguns momentos. Isso porque eu comecei a estagiar já do meu primeiro período. Na verdade, antes disso eu já estagiava, mas no primeiro período de graduação eu já fazia estágio também. Então, eu saí cortando um monte de matéria desde que eu comecei a fazer faculdade presencial, né? Que minha primeira faculdade, na verdade, foi à distância. Eu nunca consegui puxar todas as matérias de um período, por exemplo. Eu troquei de curso algumas vezes, sim. E um ponto que, não sei se é negativo ou positivo, mas eu comecei a trabalhar antes de terminar metade do curso. Então, isso é ruim, porque eu tenho que ficar oscilando sempre os meus horários de trabalho, tenho que ficar negociando. Então, às vezes é um pouco complicado. E aí, como eu acabei fazendo algumas coisas aí ao longo da minha jornada, eu queria compartilhar um pouco de dicas com vocês, né? De coisas que eu passei, que eu gostaria de, inclusive, saber antes, né? Para não ter cometido tanto erro na minha vida, mas assim, erro é bom no sentido de a gente estar sempre aprendendo, né? Acho que é ruim quando você comete o mesmo erro várias vezes. Mas eu acho que é por isso que é importante também a gente ter esse tipo de troca, porque conhecendo um pouco de outras realidades, a gente consegue, inclusive, pegar coisas boas e coisas ruins que a gente possa aprender também, sem necessariamente vivenciar aquilo. Então, o primeiro ponto é não ter medo de se expor e de errar. Em várias situações da minha vida, eu tinha, às vezes, algumas ideias, eu ficava assim, não vou falar porque é besteira, ninguém vai concordar, vão me achar que, sei lá, vão me achar de outro mundo. E aí eu ficava muito com aquele receio, sabe, de contribuir, porque eu achava que era sempre uma ideia absurda, eu tinha muito medo de errar, e às vezes outras pessoas iam lá e falavam o que eu estava pensando, e aí as pessoas iam lá e confirmavam, nossa, era isso mesmo, muita boa ideia e tal, aí eu ficava, caramba, que droga, nunca conseguia falar nada, sabe, e isso foi me corroendo, me dava uma frustração, e aí chegou um momento que eu falei assim, caramba, não, eu vou falar o que eu tiver que falar, se eu tiver que errar, eu vou errar, porque errando também, a gente reconhecer que errou, a gente acaba aprendendo muito, principalmente se é um ambiente que você está inserido ali. Não estou falando só de trabalho, tá? Eu estou falando também de faculdade, de projetos também que você está participando. Se for um grupo que te dê um apoio, te faça enxergar onde você errou, faça você crescer e faça você evoluir, isso é muito bom, porque você acaba aprendendo muito mais quando você está inserido em algum grupo. Então, não tenha medo de se expor, sabe? De falar, de achar o que você pensa, de errar, porque na vida, a gente vai errar, não vai ser a primeira vez, a gente vai continuar errando. Eu acho que com o tempo você vai ficando bom em errar menos e também de perceber o erro e corrigir ele rápido. Então, não tenha medo de fazer isso, principalmente agora no início, que a gente está trilhando aí carreira universitária, que a gente está iniciando jornada aí, eu não sei quantas pessoas fazem estágio, já trabalham, já participam de alguma iniciativa, mas é sempre bom a gente ter esse momento para se expor também e falar o que a gente pensa. Outra dica é questão de levantar um peso maior do que você pode carregar.
E aí isso daí reflete muito a questão do poder de falar não. Eu, por alguns momentos, eu falava sim para tudo e isso começou a me fazer muito mal. Primeiro porque eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, então eu queria fazer tudo assim da melhor forma e quando eu não conseguia fazer eu ficava muito frustrada. E isso me deu assim tanto desânimo em alguns momentos que eu comecei a ter algumas crises de ansiedade, sabe? Então chegou um momento tão forte que eu tive inclusive trancar a faculdade porque eu não estava conseguindo conciliar. Então, assim, é sempre bom você ver o quanto isso está te prejudicando e ficar atento a alguns sinais também, né, que podem acontecer, porque a ansiedade ela não vem só como uma questão que é só da cabeça de você achar que você queria fazer alguma coisa e não está conseguindo, mas traz alguns sintomas também, inclusive, que são físicos. Você começa a sentir dor no corpo, é bom você procurar, inclusive, pessoas para conversar, tem terapias, inclusive, da faculdade. Então, começar a perceber coisas que vão acontecendo com você e mudando é um bom sinal, porque a gente acaba olhando um pouquinho para dentro e se cuidar é tão importante quanto fazer outras coisas. Na verdade, a gente tem que se cuidar primeiro, a gente tem que estar bem para conseguir fazer outras coisas. Então, sempre fique atento nesse ponto de estar aceitando coisas demais e realmente que sejam maiores do que você pode carregar ao longo da sua jornada. Um ponto que também é muito importante é você ter momentos de lazer. Como eu chego em momentos que eu fazia muita coisa assim, ao mesmo tempo, de manhã, de tarde, de noite, estava sempre fazendo alguma coisa, tinha momentos que eu não parava. Quando eu ia estudar, às vezes eu ficava estudando assim várias horas, sem momento nenhum de lazer. E aí eu estava entrando muito no modo automático, eu percebi que, inclusive, eu não estava rendendo nada com o que eu estava estudando. E mesmo quando eu conseguia ir bem numa prova, depois eu esquecia isso facilmente. Isso porque eu estava memorizando, eu acho, não sei, de tanto fazer exercício sempre do mesmo jeito, da mesma maneira, a gente acaba entrando um pouco no modo automático. Isso porque a gente também não dá espaço para o nosso cérebro descansar e reter o que a gente está aprendendo. Então, tão importante quanto a gente está aprendendo ativamente as coisas, é a gente ter um momento para parar, descansar e fazer o que a gente gosta também. Isso é tão importante. Lazer e também a parte de dormir, né? Chegava um momento também que, como eu por muito tempo eu morei muito longe da faculdade, eu cheguei a dividir o meu sono. Tem umas teorias aí de sono polifásico, não recomendo, na verdade, fazer isso, que é você dormir o sono quebrado, né? Então, às vezes eu dormia, tipo, 2, 3 horas, e aí dormia uma parte no ônibus, uma parte de tarde. Era horrível. No final da semana eu tava um caco, eu não tava conseguindo render nada. Então, por mais que você vai participando de outras iniciativas, de outras coisas a mais, tenha um espaço para você não lotar também tudo de atividade, sabe? De dar um espaço de não só assistir a aula, de revisar o conteúdo, de estudar o conteúdo, de participar de iniciativa, mas dar também um espaço para você descansar, para você dormir e ter seus momentos de lazer, que é muito importante. Quando você começa a participar de muitas coisas, de projetos, principalmente em grupo, você começa a ver, claro, pessoas com realidade diferente da sua, mas às vezes bate aquela pontinha de caramba, eu tenho essa idade e não fiz nem metade do que fulaninho fez, sabe? A gente tem essa mania de ficar se comparando, de falar assim, caramba, fulano sabe programar em 50 linguagens, já foi para 10 países, já foi, sei lá. E aí, cuidado com esse tipo de comparação, porque, primeiro, isso pode acabar causando uma frustração, isso pode acabar criando uma coisa negativa em você. Eu digo isso por experiência pessoal mesmo. Em vários momentos, inclusive rede social também é bem perigoso, porque as pessoas têm costume de ficar publicando só coisas boas às vezes, e, na verdade, nossa vida não é só feita de coisas boas o tempo todo. Tem alguns momentos que a gente precisa olhar e ver se a gente não está se comparando demais com algumas pessoas. Então, comparação é boa quando você faz com você mesmo, mas agora quando você começa a se comparar muito com o seu exterior, isso pode acabar te prejudicando. Então, é bom sim você ouvir histórias, é bom sim você ouvir sobre outras experiências, mas sempre vendo qual é o lado positivo e o lado negativo que você pode trazer daquilo ali. Mas não o fato de se comparar no sentido de, caramba, eu sou melhor, eu sou pior. Não. Primeiro que cada um tem o seu momento de vida diferente, cada um tem uma jornada diferente, uma realidade diferente, veio de histórias diferentes, então não tem por que você ficar se comparando o tempo todo. Então, comparação, compare com você, e não fique comparando com coisas externas que pode te fazer mal, inclusive. Entender como as coisas realmente funcionam. Quando você começa a participar de alguns projetos, de algumas iniciativas, às vezes a gente quer resolver um problema rápido, e às vezes a gente só copia a solução, ou pergunta a alguém, como é que faz isso aqui? A pessoa vai lá, te fala a resposta, você vai lá e coloca, mas às vezes você não está realmente entendendo o que aquilo ali está fazendo por trás, né?
E aí, quando você vai precisar fazer aquilo ali sozinho, acaba se tornando um monstro, porque primeiro, você não entendeu, você está só reproduzindo alguma coisa que você viu, reproduzindo um padrão, e você não está refletindo de forma crítica sobre aquilo ali, né? Você não está construindo um pensamento lógico na sua cabeça de como aquilo ali funciona. Então, sempre quando você aprendeu alguma coisa, sempre que você tiver que mexer alguma coisa, ou você não estiver conseguindo fazer alguma coisa e precisar da ajuda de alguém, e essa pessoa explicar, tenta entender realmente por que aquela explicação ali está resolvendo um problema, por que aquilo ali realmente, de fato, está fazendo com que as coisas funcionem, porque é assim que você vai devagarzinho e conquistando o aprendizado mais sobre aquele assunto que você está aprendendo. A pressa também é outro fator. Acho que quando a gente começa a estudar, a gente quer logo estagiar, quer logo trabalhar, quer logo ter sua independência financeira, quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas, assim, a pressa também é ruim, né? Porque se você querer correr demais com as coisas, você acaba não fazendo as coisas da melhor forma. E aí, isso agora falando do lado mais acadêmico de sala de aula. Tem muita gente que se preocupa só com nota, assim, eu vou fazer a prova, se eu vou fazer um trabalho porque vale ponto, eu não vou fazer porque não vou estudar certo conteúdo porque eu já passei nas provas, então não tem por que eu estudar isso daqui. Então, assim, só cuidado com esse tipo de pressa, porque tudo bem, você pode até passar na matéria, mas o que realmente, de fato, você está aprendendo daquele conteúdo? Porque quando você chegar lá na frente, quando você chegar no mercado, e isso já aconteceu comigo, assim, de eu precisar de algum conteúdo que eu não dei muito valor quando eu estava estudando, mas aí quando eu precisei realmente de uma situação no trabalho, eu fiquei assim, caramba, eu poderia ter estudado com mais carinho ali aquela disciplina, e eu fiz um negócio tão correndo porque eu queria logo desfazer logo daquela matéria, e eu acabei não aprendendo de fato. E aí hoje, inclusive, eu estou revendo alguns conteúdos, algumas coisas que eu poderia ter estudado um pouco de mais calma, para realmente entender o que eu estou fazendo, não virar muito uma máquina de reproduzir coisas, porque isso pode acabar te prejudicando lá na frente. Então, é sempre bom você entender as coisas que você está fazendo, porque se você se apressar demais e correr demais com as coisas, você não vai, de fato, estar ativamente aprendendo aquele conteúdo. Você vai estar só recebendo aquilo passivamente, vai estar na sua memória de curto prazo, você vai esquecer e realmente não vai aprender aquilo ali de fato. E aí, acho que é o último ponto é você tentar respeitar também cada momento da sua jornada. Porque às vezes a gente quer, voltando àquele lado da pressa, né? Às vezes a gente quer rápido trabalhar, a gente quer rápido fazer as coisas, a gente quer rápido passar no processo seletivo, mas às vezes a gente não está preparado, sabe? E cada momento que a gente vive, é bom a gente aproveitar ao máximo, mas assim, a gente se preparando para quando a gente chegar no futuro, a gente está preparado. E eu digo isso porque, assim, essa pressa de querer fazer as coisas rápido, é isso que, pelo menos para mim, causa muita ansiedade, porque como eu queria fazer tudo rápido, tudo da melhor forma, e isso acabava me causando muita frustração, eu acabava não respeitando a jornada de vida que eu estava vivendo, eu não respeitava o que o meu corpo estava pedindo, eu não respeitava a minha saúde. Então, tudo virou uma bola de neve, até um certo momento que eu tive que parar tudo, dar um passo para trás para conseguir rever o meu momento de vida, a minha jornada, o que eu realmente queria fazer para depois conseguir trilhar. Então, para você respeitar o seu momento de vida, seu momento de jornada, primeiro você tem que ter um papel importante que é se conhecer. Eu sei que parece meio bobo isso, mas às vezes a gente mal se conhece, no sentido de a gente não parar e prestar atenção para o que está acontecendo com a gente, sabe? Isso, cabeça, corpo, mente, e o que a gente realmente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e ver se realmente o que você está trilhando corresponde com as expectativas que você está criando sobre você mesmo. E aí isso é um trabalho bem interno, assim, não deixe as coisas externas nesse momento te abalarem, porque quando você vai vendo esse momento de jornada que você vai traçando ao longo da vida, né, inclusive dessas iniciativas que você quer ou não participar, que você vai tendo um pouco mais de noção sobre o caminho que você vai trilhando. E por que isso é importante? Porque para você saber se você quer fazer, por exemplo, uma monitoria ou uma iniciação científica, ou você quer contribuir com eventos externos, quer dar uma capacitação, quer dar uma palestra, você quer ajudar com organização, você tem que saber o que você quer trilhar, porque não adianta você querer também abraçar o mundo, igual eu fiz, e daqui a pouco você está dando cabeçada aí na parede, porque você se envolveu com tanta coisa ao mesmo tempo que você não consegue sair disso daí. Assim, eu vou falar que eu aprendi bastante. Na verdade, eu não achei que foi tão ruim assim que eu fiz, mas se eu tivesse que fazer de novo, eu faria um pouco de forma diferente e respeitando, porque eu me prejudiquei bastante em questão de saúde. Eu ganhei bastante em questão profissional,
mas em questão de pessoal foi bem ruim, assim, para mim, que familiar também. Então, é sempre bom você ter esse lado em mente também, que às vezes quando a gente se dedica muito para um determinado lugar, a gente tem que ver se outros lados da nossa vida não está ficando também prejudicado por causa disso. Então, ter esse papel de reflexão sobre o você vai fazer você pensar se realmente você quer atuar para um projeto X, para um projeto Y, se é legal você perguntar para um professor X ou um Y, mas é sempre bom ter esse lado de escuta, ou seja, de você conversar com as pessoas à sua volta, com os alunos, com os professores, ver as iniciativas que o SIGA coloca, que os sites colocam, ou se você for de outra universidade também ficar de olho, para você realmente entender as coisas que existem antes de sair querendo abraçar o mundo. É importante ter esse papel de ler e entender sobre as iniciativas antes de começar a ingressar de fato. E aí, sobre o que eu queria falar, era isso. Para eu não ficar falando o tempo todo, eu queria muito agora abrir para vocês contribuírem um pouquinho sobre as experiências que vocês passaram, né? Quais são as situações que vocês gostariam de compartilhar. Se vocês quiserem falar aí no chat, se quiserem desmutar o microfone, eu vou ficar feliz se vocês quiserem desmutar e falar um pouquinho. Eu acredito que tem muita gente aqui que já está iniciando o projeto, ou que já participou de projeto, que já fez estágio, ou, sei lá, ou tem vontade de fazer. Então, se alguém quiser trocar e abrir sobre a jornada, isso de vivência fora mesmo da sala de aula, ou quiser acrescentar alguma coisa, é um momento, gente, fique à vontade. Então, Gabi, todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Então, complementando o que a Gabi estava falando, é muito importante, né, durante a nossa vida acadêmica, a gente buscar não ficar no modo robô, né, porque isso vai ajudar a gente a fixar conteúdo, a se tornar pessoas melhores, profissionais melhores. E vou puxar um lado da sardinha da UFRJ, né, porque é onde nós estudamos. É bom você conhecer o que a universidade vai oferecer em geral. A nossa universidade oferece diversos grupos de extensão, né? Você se está numa área, fazendo um curso da área biológica, área da saúde, você pode muito bem participar de diversos outros grupos de extensão, de uma área de exata, uma área humana, porque isso vai te proporcionar multidisciplinaridade, quase não saiu. E isso é muito importante hoje em dia. Além disso, na UFRJ, ali no fundão, você tem a opção de ir na incubadora de empresas, né, que fica bem ali pertinho do Parque Tecnológico. Você tem a possibilidade de ser ouvinte, né, de outras disciplinas, de outros cursos. Então, isso é muito importante. Complementando, né, o que a Gabi disse sobre monitoria, grupo de extensão, iniciação científica. Então, fica a dica aí. Ana, muito legal. É muito bom, inclusive, ficar de olho nessas coisas, que, inclusive, nem lembro qual foi o período, mas teve uma disciplina que eu fiz com um professor, que nas férias ele abriu um curso lá de pós-graduação, que ele chamou alguns alunos, então eu cheguei até a assistir umas 3 aulas lá do curso de pós-graduação. Eu nem lembro qual é a matéria, mas porque tanta coisa que eu já fiz, nem lembro. Mas, assim, é legal porque pô, a gente teve contato, foi eu e mais uma menina, né? Foram 2 pessoas. E o professor, na verdade, gosta desse tipo de coisa, sabe? Gosta desses alunos engajados que perturbam, que perguntam, porque eles estão ali para isso, sabe? Eles estão ali para fazer a gente entender o assunto. Eles não estão ali meramente como pessoas que vão dar o conhecimento pronto. Eles são pessoas que vão guiar você para a jornada, sabe? Vai falar de melhores formas. Então, se você não estiver aprendendo com um determinado professor, não fique culpando o professor, sabe? A gente, às vezes, reclama demais, a gente esquece até de agradecer e de ver algumas coisas também que a gente possa fazer para mudar as coisas ao nosso redor. Então, a gente, como aluno, a gente tem um papel fundamental de buscar outras formas de aprender que não seja só ali na sala de aula. Então, ver as referências de livros, ver realmente essas outras iniciativas que a própria Ana citou também, e ver de que forma você pode linkar esses outros conteúdos com o que você está aprendendo na matéria, porque às vezes a gente vê realmente coisas que são muito expositivas, né? E só quando a gente começa de fato a trabalhar e estagiar que a gente vê, caramba, podia ter dado valor. E é esse momento que você se sente um pouco culpado, né? Por isso que é bom, assim, a cada momento você tentar ver aplicação. E mesmo se você não tiver a mínima ideia de aplicação, joga no grupo, sabe? Fala com alguém da turma, que eu tenho quase certeza que alguém já passou por uma situação parecida ali com você, no mercado ou em outra situação também.
Ah, eu tô perdida aqui no chat. Eu não tô lendo nada, desculpa. A empresa júnior também. Eu nunca passei de empresa júnior, se alguém quiser falar um pouquinho sobre, mas eu já vi muita gente falando que é muito bom também. A Enactus, que eu participei, ela também tinha um esquema, não era bem empresa, tá? Mas era dividido por áreas, então tinha uma parte que era externa, que você ia em comunidade, tinha uma área interna que tinha organizações de RH, de qualidade, de marketing e tudo mais. Então é legal até para você ter um pouco dessa vivência, que é uma simulação de uma empresa, né, de fato, né? E empresa júnior, se não me engano, até tem uma pessoa cuidando ali do capital, porque realmente tem, eles cobram pelos projetos e tudo mais. Se alguém quiser falar um pouquinho mais sobre empresa júnior, que eu realmente só sei muito por alto, tá? Nunca participei. Ah, eu sou muito suspeita de Estúdio Ghibli, gente, desculpa. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer desmutar e falar alguma coisa enquanto eu vou lendo? A Luana falou aqui do processo seletivo do Minerva Digitais, se funciona para as outras áreas de curso, além de ciência da computação. Sim, inclusive a Larissa, não sei se foi na segunda que ela falou, que a gente falou um pouquinho do processo, falou que teve pessoas que eram de outros cursos, né? Se não me engano, até nutrição. Posso estar errada agora, vai, Larissa, se quiser me corrige aí. Mas não é fechado para só ciência da computação, não. Era isso mesmo, Gabi. E é para todos os cursos do FRJ mesmo, só precisa ser aluno do FRJ. A princípio, tem que confirmar isso com a professora. Mas eu acho que eu lembro da gente falando que o único requisito era ser aluno do FRJ, mas qualquer aluno pode participar. Aluno ou aluna. Sim. Lembrando que também pode ser ex-aluno. Aluno de pós, tá? Verdade. Muito legal o que a Clarice falou aqui. Que ela faz biotecnologia na UFBA, olha que legal, e faz parte de algumas iniciativas aí também, fora do curso, né? Presidente do corpo acadêmico, faz parte de liga, iniciação científica. E aí ela falou um pouquinho de a dica que ela dá para calouros é realmente sempre participar de outras coisas, né? Que a gente não consegue dentro da sala de aula. E realmente isso é muito bom, Clarice. Eu percebi isso, como assim? Eu fui meio que inversa, né? Eu primeiro fui no mercado de trabalho para depois começar a faculdade. Então isso acabou me ajudando de certa forma, porque eu fui com uma cabeça de caramba, eu tenho que aprender as coisas porque eu também quero aplicar, porque eu já vi um pouco como é que funciona, então era meio confuso assim, até fazer um pouco esse paralelo, mas realmente para quem está ali, saiu do ensino médio, foi direto para uma universidade, a gente ainda tem um déficit muito grande no ensino brasileiro, que a gente não se prepara de fato para ter essa troca de bastão, né, digamos assim. A gente fica bem perdido quando a gente começa a universidade. Primeiro que a gente não tem certeza sobre a escolha que a gente já fez, né? Eu mesma troquei de curso 2 vezes, né? E segundo, porque a gente fica um pouco sem chão, né? Porque é tanta teoria, às vezes a gente não vê coisas aplicadas ao mercado, que a gente fica se perguntando se a escolha que a gente já fez é certa ou não. E às vezes até quando a gente se forma, a gente fica, caramba, eu me formei, mas será que a escolha que eu fiz é certa ou não? E aí não tem um certo ou errado, na verdade. Eu acho que todas as escolhas que a gente vai fazendo na vida, a gente tem que abrir mão de outras coisas, claro, mas acaba, de alguma forma, te ajudando a ter esse tipo de experiência, porque só você realmente vivenciando aquilo ali na prática, você vai saber se você gosta ou não. É difícil você só ler uma coisa ou ouvir alguém falando sobre uma área, sem você, de fato, pelo menos ter um pouquinho de contato com aquilo na prática. Então, por isso que é sempre bom você participar de iniciativas que não sejam só teóricas ou só alguém falando, para você realmente ver como é que aquilo ali é aplicado. Então, muito bom ouvir um pouquinho da Clarice também. Realmente, a Gabriela falou que também faz biotecnologia e não conseguiu participar de nada pelo cansaço e pelo costume do ritmo do curso da UFRJ. Então, essa questão realmente de tempo e de cansaço, eu, na verdade, eu não sei se é uma dica que eu dou, se, eu vou falar pessoalmente o que eu gosto, tá? Eu, na verdade, nunca gostei de fazer todas as disciplinas do período. E aí, tá, pode ter algumas contradições, caramba, mas você vai demorar mais para se formar. Mas, assim, na verdade, o que eu quero mesmo
na universidade é tentar aprender o máximo que eu puder, não só na sala de aula, mas com outras experiências, né? Por isso que eu troquei de curso, porque se fosse para só aprender o conteúdo, eu ia continuar na faculdade à distância. Eu troquei, na verdade, para a faculdade presencial, pelo menos para mim, porque fazia muito mais sentido eu ter integração com projetos e com pessoas. Então, por isso que hoje eu não faço todas as matérias do período, e isso acaba me sobrando tempo para fazer coisas. Mas aí você tem que ver muito o que você quer para você, né? Por isso que tem muito esse papel da reflexão. Para mim, funciona ter menos matérias no meu semestre para eu conseguir participar de outras coisas. Mas para outras pessoas, às vezes, ela quer fazer tudo, porque quer se formar rápido. Mas eu acho que é muito importante, sim, você ter essas outras experiências. E, assim, se tiver algum período que você, por exemplo, puder puxar menos uma matéria pesada para conseguir participar de uma iniciativa, pelo menos uma vez, eu acho que é importante, sim, pelo menos para ter esse contato. Porque depois que você se forma, tem algumas iniciativas que você tem que ser só aluno ainda. Então, às vezes, é bom você ter essa experiência, porque quando se formar é um pouco mais difícil de participar de algumas coisas. A Paloma colocou, como quem não tem experiência, não tem muito tempo para se especializar, por trabalhar, pode participar academicamente? Quais atividades que você sugere? Então, Paloma, eu hoje trabalho também. Inclusive, eu não consegui participar dos outros dias, porque hoje eu estou participando porque eu consegui um acordo lá no trabalho para conseguir estar aqui agora, nesse momento. Mas, assim, se o seu trabalho não for muito flexível, ou seja, não permitir você fazer mudanças de horário, né, para você conseguir participar das coisas, eu sugiro você participar de algumas iniciativas que não necessariamente exigem coisas presenciais. Se não existe isso na faculdade, por exemplo, o Minervas. O Minervas, eu estou no Minervas, mas eu ajudo bastante em coisas mais que são remotas, porque tem coisas que eu não consigo contribuir fisicamente por causa do tempo de trabalho. Mas tem algumas iniciativas fora também, por exemplo, comunidade mesmo. Eu não sei qual é essa área, que eu acho que você não colocou aí, pelo menos eu não vi. Você pode ver quais são as iniciativas fora que você possa participar. Tem uma comunidade específica que eu faço parte, que é o Makers Code, que é uma comunidade focada em protagonismo feminino na área de tecnologia. E não é só porque a gente está nesse período de pandemia que tudo é remoto, mas tem muita coisa que a gente acaba tendo que precisar de bastante ajuda, que não precisa ser presencial. Então, você pode fazer sábado, domingo, de madrugada. Claro que tem parte de conteúdo que você precisa necessariamente estar num determinado período, né? Como, por exemplo, eu já dei uma oficina de lógica de programação que foi sábado o dia todo, então era presencial, mas normalmente sábado, às vezes, acaba sendo um bom dia para quem trabalha, né? Não sei se você trabalha sábado, mas às vezes é bom porque você não tem aquele período ali comercial, né, te atrapalhando para você conseguir fazer as coisas. E mesmo se você não conseguir estar presencialmente, você consegue trabalhar remoto. Tem muita iniciativa aí precisando, por exemplo, de tradução de conteúdo, de contribuição de artigo, de organização até remota. Tem muito vídeo acontecendo aí que precisa de pessoas para, inclusive, mentorar. A própria Makers Code abriu um formulário aí recentemente para quem sabe o front-end e quiser mentorar um grupo de pessoas aí, se eu não me engano, acho que são 30 mentoras que elas estão precisando para conseguir ajudar com os cursos que estão sendo feitos aí. Os cursos são sempre gratuitos. Então, tem várias iniciativas aí legais que você pode participar de forma remota. Então, se você não tiver tempo por trabalhar, você pode procurar essas iniciativas que você pode fazer no seu tempo vago aí, de final de semana e horários extras aí. Ah, legal. Se eu não respondi, só falar aí, gente. Alguém já participou de alguma coisa de mercado, de estágio? Eu queria ouvir um pouquinho também desse lado. Quem é que já participou de estágio? De outra já trabalha na área? Eu não sei qual área que vocês são aí também, se vocês quiserem colocar. Nossa, isso aí é difícil, hein, Estela? A Estela colocou assim: você tem alguma dica de como entender aquilo que queremos, de tipo, como procurar e tal. Então, a melhor dica que eu dou é tentar.
Vários momentos. Assim, vou falar assim como é que foi meu início, tá? Eu não sabia, na verdade, o que eu queria da minha vida. Eu fiz técnico em informática, mas eu só fiz por um único motivo. Eu não queria ninguém não ter que pagar para consertar meu computador, só por isso. Mas aí eu aprendi um pouco até de lógica de programação e tal, fui gostando. Mas aí eu comecei, logo que eu terminei o ensino médio, que era médio técnico, eu participei de um projeto na área, e aí eu fiquei, caraca, eu vi, eu falei assim, caramba, não é para mim. Apesar de eu gostar, mas sei lá, eu não me achava capaz, assim. Eu gostava muito de programação, mas às vezes quando eu não conseguia resolver alguns problemas, eu ficava, caramba, acho que não é para mim, porque eu não sei fazer, então eu vou desistir. E aí eu já pensei, caramba, vestibular, eu já tentei, eu botei quase todas as opções lá, sem brincadeira. Ó, eu já pensei em filosofia, administração, já quis fazer engenharia ambiental, porque eu gostava dessa parte de ambiente. Nossa, eu já quis tentar fazer várias coisas aleatórias. Aí chegou um momento da minha vida que eu cismei que eu queria fazer nanotecnologia. Comecei a fazer faculdade em tecnologia à distância, pelo CEDERJ, mas aí eu estava tentando entrar para nanotecnologia, não estava conseguindo, que só tem 2 lugares aqui no Rio, e eu sou muito ruim fazendo prova, gente, sou muito ruim fazendo prova extensa, então Enem eu tentei mais de uma vez, foi bem ruim, na verdade. Mas enfim, uma hora eu consegui, e aí eu só entrei porque eu queria fazer a transferência para nanotecnologia. Mas no meu primeiro período de faculdade, eu vi computação em Python, e aí eu gostei tanto, mas tanto, que aí eu virei monitora, aí eu gostei muito de computação, e aí eu fiz uma IC, que eu vi mais um pouquinho de Python, e aí aquilo ali foi abrindo porta para outras coisas, sabe? Então eu tive que primeiro desistir de tecnologia, passar por outras coisas, eu já fiz jovem aprendiz em outra área também, de administração, já pensei em logística, várias coisas aleatórias, então eu tive que ter contato com várias coisas até eu decidir que de fato eu queria tecnologia. Então eu comecei em tecnologia, saí, dei uma volta enorme, e depois eu falei assim, não, é tecnologia, eu fui e voltei. Então não tem uma dica assim, eu acho que a gente tem que ter esse primeiro momento de tentar e fazer as coisas, e o que eu acho bem importante é não se sentir mal por você ter feito uma escolha errada. Eu já me culpei muito na minha vida e falei assim, caramba, se eu tivesse feito a escolha naquele momento, tivesse seguido tecnologia, hoje eu já estaria formada, já estaria, sei lá, trabalhando não sei aonde, não sei o que lá. E assim, não é bom você ficar fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de simulação de coisas que já passou, sabe? Já passou. Mas o quanto disso daí também eu aprendi? Eu aprendi outras áreas. Então, se eu tiver que apostar em alguma coisa, eu diria, tente. Se você não gostar, muda. Se tiver muito ruim, muda. Porque, às vezes, é até bom você ter esse tipo de outras vivências, experiências na prática, para realmente você ter um pouco desse pensamento um pouquinho fora. Então, no máximo que vai acontecer é você não gostar daquilo e pular para outra coisa. Mas eu não sei, se alguém quiser falar alguma coisa desse tema, que realmente acho que isso é bem pessoal, né? Ah, legal, Luana. Se quiser falar um pouquinho mais como é que é participar da empresa Júnior, adoraria isso se você puder desmutar o microfone. Não sei se você, assim, se você queria falar, mas adoraria ouvir você falando um pouquinho dessa experiência. Então, eu ainda estou fazendo, estou no meio do processo seletivo. Ah, legal. Então, eu tô participando de um e eu tava inscrito em outro. Ainda acabou que eu fui sendo chamada para as duas, na verdade. Ainda tô meio indecisa aqui. Porque eu sou caloura, né? Então pegamos um período aí de pandemia. Ainda tá muito novo ainda, muita coisa chegando, mas eu tô fazendo com calma, analisando, ver o que eu vou fazer, qual empresa seguir e tal. Mas eu tô gostando de fazer parte de um processo de empresa júnior. Ah, legal. E parabéns pela iniciativa de fazer isso agora, enquanto é caloura. Inclusive, eu recomendo, se tiver mais gente aí que é caloura, de participar disso no início, porque no início a gente costuma ter um pouco mais de tempo, né? Se a gente deixar muito para o final, que a gente já começa a pegar estágio, a gente começa a se enrolar um pouco mais. Então é bom fazer isso no início, acaba ajudando bastante. Eu pensei nisso, pensei, eu passar, vou aproveitar ao máximo ali que der para fazer, com calma ali, né? Mas eu vou aproveitar para fazer logo no início do ano, para ver como vai ser as coisas. Se eu gostar também, né, eu continuo fazendo. Sim, muito bom, muito bom.
E outro ponto também, que eu até falei na apresentação, né, eu comecei a trabalhar antes de terminar metade do curso, então eu tenho várias disciplinas que são obrigatórias, que eu tenho que fazer e que eu fico meio enrolada. Então a dica que eu dou, se você quer começar realmente a estagiar e trabalhar, termina os cálculos e as físicas, por favor, porque depois vai ser uma trabalheira para você conseguir, se for de ciência da computação, terminar álgebra também, porque depois vai ser bem ruim, e as matérias são de tarde, tá? Porque depois vai ser muito ruim você negociar esse tipo de horário, e é sempre horrível todo semestre ficar cada hora um horário diferente. Então, a dica que eu dou, termina as disciplinas básicas, as disciplinas, quem faz curso integral aí, principalmente, faz as disciplinas que são à tarde, antes de querer, se você tem opção também, né, que tem gente que não tem opção de não trabalhar, e aí já é outra coisa, mas se você tem opção de não trabalhar e estagiar agora, faz igual a recomendação do DCC lá, de terminar o ciclo básico, de fazer as matérias obrigatórias, termina os cálculos e as físicas na sequência. Eu terminei o cálculo 3 e já tem, sei lá, um ano, pelo menos, que eu não faço mais nada de cálculo e você acaba esquecendo. Então, não tenta dar esse gap muito grande entre as matérias que são contínuas. Se uma matéria aprende a outra, tenta ir puxando na sequência, porque senão vai dar uma dor de cabeça. Eu agora estou no momento enrolada da minha vida, né? Eu falo até que eu sou um pouco turista, porque eu ia só para a faculdade assistir aula e ir embora. Mas era só por causa dessa questão de tempo mesmo, por causa do trabalho. Mas se não fosse por isso, eu estaria ainda participando de algumas coisas lá na faculdade. Porque é um lugar que é muito bom, uma troca de experiência muito bacana, que a gente tem que aproveitar e às vezes a gente acaba não aproveitando. Não só com os alunos, mas também com os professores e outras coisas que acontecem lá dentro. Eu me perdi onde eu estava agora aqui. Calma aí. Eu também já troquei de curso, eu sou bem indecisa em escolher as coisas. Estamos juntos. Essa questão de decisão. Inclusive, eu vi uma palestra do TED, eu vou até achar em algum lugar. Que assim, hoje em dia não existe mais só aquela visão de pessoas especialistas sobre um assunto, né? Também existe aquela visão de você ser generalista. Eu acho que sou uma pessoa generalista. Depois de eu ver essa palestra, me fez um pouco pensar sobre esse tema, né? Que não necessariamente você fazer várias coisas é uma coisa ruim. E aí eu comecei a perceber que, assim, às vezes eu gostava muito de uma coisa, fazia, chegava um determinado momento que eu enjoava daquilo, ia lá e trocava. Acho que a minha vida toda do fundamental era assim, tipo, eu queria aprender um instrumento, aprendia, aí chegava um momento que eu desistia, falava, não quero mais isso. Aí eu falava, quero aprender outra coisa, e eu ficava trocando. E aí eu não entendia muito o porquê isso, sabe? Eu ficava, caramba, eu acho que eu sou muito ruim em não continuar as coisas. Mas aí eu fui perceber que existem pessoas que também são um pouco assim, de querer aprender tudo no geral, como é que funcionam as coisas, e não se especializar direto em alguma coisa. Isso é só um tipo de perfil, tá? Existem vários perfis. Eu comecei a ver que o meu perfil era de querer entender um pouco como é que funcionam as coisas no geral. E isso não é ruim, sabe? É só um caminho que você escolhe. E aí tem que ver mesmo a questão, né? De curso, é um pouco mais difícil de ficar trocando o tempo todo, né? Porque se você fizer um curso por inteiro, aí vai trocar por outro curso, faz ele por inteiro, às vezes é um pouco mais difícil determinar a área que você quer seguir. Mas principalmente para quem é de tecnologia e gosta de tecnologia, se ficar na dúvida de alguma linha em específico, eu recomendo terminar o curso de tecnologia que está, porque dentro de tecnologia você pode se especializar em outras coisas, e dependendo da área que você vai trabalhar, né, da empresa que você escolher, você pode aplicar diretamente em um segmento específico, né? Eu participei quando eu fui estagiária, eu comecei como suporte, mas depois eu fui estagiar numa empresa de arquitetura, então eu tive que aprender até algumas coisas de processo, porque lá a gente fazia um pouco de tudo, né? Fazia um pouco administrativo, fazia planta baixa, fazia várias coisas, site, tudo que você pode imaginar. Mas aí depois eu fui passando até hoje, na empresa que eu tô, a gente trabalha com comércio eletrônico, né? E aí, dependendo do segmento da empresa que você escolher, você pode aprender sobre outras coisas também. E o mais interessante é que eu vejo muita gente que não é formada em tecnologia. Isso que eu acho mais bizarro. Tem gente que é de história, tem gente que é de relacionamento internacional, tem gente de biologia, de tudo que você imaginar, que às vezes hoje é programador, hoje trabalha como segurança. Então é muito legal de pessoas que às vezes escolheram um determinado curso e hoje fazem outras coisas como profissão e gostam de tecnologia. Então, se você gosta de uma área, termina aquela área também. Se você gostar de outra, faz algum curso ou então faz alguma coisa para se especializar, mas não necessariamente você precisa fazer uma graduação por completa, porque hoje em dia tem muitas empresas que você não precisa ser formado, mas a formação eu acho muito importante, por isso que eu também não saí da graduação, porque a formação formal é bem importante para você ter essa base sólida, né? É importante a gente ter um conhecimento teórico também.
E principalmente se você está numa universidade pública, uma universidade que te abre portas para outras coisas, isso vai ajudar. E se você também quer trocar de país, também ajuda você ter um diploma em alguma área aqui no Brasil. Então, tem gente aí que quer só se trabalhar e acaba entrando no mercado e saindo da faculdade, mas aí, às vezes, no futuro, pode acabar batendo um arrependimento. Então, por isso que eu falo, para quem me pergunta, eu sempre falo para terminar o ciclo básico, terminar as matérias obrigatórias, antes de começar no mercado. Porque senão dá uma embolaçãozinha ali para poder fazer disciplinas. O Igor falou aqui que ele é estudante do curso de Engenharia de Controle e Automação, já participou de projeto científico, estágio, mas também tem bastante dificuldade em conciliar as atividades da faculdade e da vida pessoal. Isso daí é realmente problema. Mas, assim, a dica que eu dou é também tentar dar Eu acho que é mais importante aqui, nessa questão de dicas... Gente, eu tô perdida na hora, tá? Já são 2 horas? É que não tá aparecendo a hora aqui pra mim. Já sim, mas a gente vai seguindo enquanto a galera tiver, se você estiver tranquila pra ti, senão a gente para. Mas vai respondendo o que tá, que depois a gente finaliza. Não, é que agora que eu tô vendo o horário só das pessoas votando aqui. Não, são 2 e 1, vai tranquilo. Tá. Eu me perdi na pergunta aqui. Não, mas realmente, essa questão de dificuldade em conciliar é difícil. Até se a Larissa quiser falar um pouquinho sobre a experiência dela, porque eu sei que a Larissa também faz um monte de coisa ao mesmo tempo. É muito bom que a Gabi vai falando sobre isso de tentar abraçar o mundo com as pernas. Eu nem entendi, assim, nem acho uma indireta, é direta mesmo, né? Porque... Mas, cara, é muito difícil mesmo, assim, tanto que acho que foi ano passado, 2019, eu me envolvi em tanta coisa, tanto projeto, e eu tava tão empolgada nesses projetos que eu, obviamente, tive um lado entre projetos e faculdade foi deixado de lado. Obviamente, sem querer, querendo, eu deixei a faculdade, porque entre estudar estatística ou fazer parte de um projeto que eu gosto, obviamente eu escolhi fazer parte de um projeto que eu gosto. Então, é muito da gente também entender o que a gente quer. O que a Gabi falou é muito importante, né? A gente conseguir trilhar o nosso caminho e entender o que a gente quer de fato, sabe? E priorizar da melhor maneira e fazer escolhas. Acho que a gente até comentou na gestão de tempo, realmente. Às vezes, se eu queria passar em estatística, era para eu ter escolhido estatística, ao invés de um projeto. Mas, cara, é uma questão muito grande. Se isso de conciliar é realmente muito difícil. Sim. Tem coisas que a gente tem que, primeiro, aprender na dor. Mas, assim, acho que o objetivo também da gente conversar um pouco sobre o assunto e de você conversar com pessoas que fazem também várias coisas ao mesmo tempo é ver quais foram as coisas que ajudaram, né, a conciliar. Eu acho que a dica valiosa que eu dou também é saber do poder do sim, saber do poder do não. Ver qual é o momento também de você negar algumas coisas na vida para você conseguir fazer o que você quer, porque saber falar não é bem difícil, assim. Eu até hoje eu tô aprendendo bastante, mas, assim, se você falar sim para tudo, você acaba não absorvendo nada, assim, que você vai participando, você vai aprendendo. Então, saber reconhecer qual é o momento, quais são as coisas que você quer participar, quais são as coisas que são importantes. É um trabalho bem difícil, porque você tem que ver e reconhecer coisas pessoais suas, né? Verdade. Tem gente que participou do Minerva Jane. Legal. Lari, eu preciso sair mais 2h05. Não, beleza. Acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? A galera aqui no chat estava comentando, a Luana falou sobre o CertProf, sobre a Scrum Foundation. Então, obrigada aí, Luana. Eu vou certamente procurar isso. O Igor falou sobre o bate-papo dessa semana, então muito obrigada, Igor. Eu achei muito legal também que falou que a namorada apresentou, né?
É que eu tenho mania de ler e às vezes eu não responder, desculpa. Eu respondo mentalmente. Mas assim, para quem ainda continua aí, eu queria deixar os meus contatos aí no final. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, inclusive se tiver alguma curiosidade de como é que é trabalhar no mercado dia a dia, e aí pode mandar eu tenho o Telegram aí, o e-mail, eu tento responder, às vezes eu demoro, mas eu tento responder. E aí vocês podem falar aí se quiserem contribuir alguma coisa. Beleza. Galera que tá precisando sair, Gabi, já são 2h05. Eu entendo que você tem trabalho, então se você precisar sair, eu vou só dar os avisos finais. Mas se quiser ficar aí, galera, queria então, a gente está finalizando, né? Qualquer coisa tá os contatos da Gabi. Gabi, muito, muito, muito obrigada pela sua presença, pela sua apresentação. Eu amei, eu nunca tinha visto, eu amei, amei, amei. E inclusive os GIFs, foi incrível. E a galera que quiser ir botando aí o seu nome e o e-mail no chat pra gente só fazer a presença bonitinho, confirmar a presença. Mas a gente tá com todo mundo, mas só que se quiser ir confirmando assim, a gente agradece. E a Clarice falou, e o grupo de estudos? A grupo de estudo, inclusive, foi uma iniciativa que a Gabi trouxe. Gabi, a gente não, acho que você viu nas gravações, e a gente vai conversar. Clarice, pode ficar tranquila, a gente está com o seu e-mail registrado da galera que ficou interessada. E para a galera que está saindo, a gente está com o processo seletivo do Minervas aí para abrir. Então, a galera que tem interesse, siga as nossas redes sociais, Instagram e Facebook, que vocês vão ser as primeiras a saber. Então, enfim, galera, o processo seletivo está chegando. Se você se interessou pelo projeto, se interessou por tudo que a gente faz, pelo nosso propósito, pelo nosso objetivo, a gente vai ficar muito feliz em ter vocês. Então, só seguir lá o Facebook e o Instagram do Minerva, especialmente depois que a Gabi falou sobre iniciativas fora da sala de aula, né? O Minervas é uma delas. Então, enfim, gente, vocês estão saindo, mas eu só agradecendo mesmo. E, Gabi, você quer falar alguma última coisinha? Não, só ia falar para primeiro agradecer, né, a presença de todo mundo e manter essa comunicação com a gente também, que a gente também gosta de receber feedbacks e falar com a gente. É sempre bom ter essa troca também. E não se isole na quarentena, tá? Principalmente agora que a gente vai voltar a ter aulas, então vamos continuar aí se comunicando e apoiando aí um ao outro. Maravilhosa disso tudo. Mas beleza. Eu vou só esperar aqui a galera ir mandando os e-mails e tal para fechar a gravação. Mas a gente finalizou, gente. Muito obrigada a quem está agradecendo, que falou que gostou. A gente fica muito feliz de receber esse feedback. A gente vai passar um formulário bonitinho pedindo feedback. Na semana que vem deve sair os formulários. A gente pede paciência, mas vão sair os formulários, não, os certificados. E para todo mundo ter suas horas e tudo mais. Então, tá todo mundo aqui mandando os e-mails, tudo. Tô saindo aqui. Valeu, gente. Obrigada Vai aí lá, Gabi. pela oportunidade. Boa sorte no trabalho. Gabi. Valeu. Obrigadão, Gabi. Tchau, tchau. Tchau. Agora tem 5 pessoas. Bem, vou fechar aqui a gravação. Acho que todo mundo mandou. A gente tá com a presença de todo mundo, mas aquilo, né? Por precaução.